A vigília no cemitério abandonado. Meu nome é Rafael e vou contar a vocês a experiência horripilante que vivi em um cemitério abandonado nos arredores da cidade. Era uma noite de lua cheia, daquelas que parecem iluminar até mesmo os cantos mais sombrios da terra. Eu e meus amigos Pedro, Carla e Luana decidimos desafiar o medo e explorar o cemitério, alimentando nossa curiosidade juvenil. À medida que adentramos os portões enferrujados, uma sensação de desconforto nos envolvia. O ar estava pesado e o silêncio era insuportável. As lápides erguiam-se como testemunhas silenciosas de tempos passados, e a vegetação densa acrescentava uma aura de abandono ao lugar. Mesmo com os avisos dos moradores locais ecoando em nossas mentes, avançamos. Mas à medida que a noite avançava, um pressentimento de perigo começou a se manifestar. Sons estranhos ecoavam entre as árvores e sombras dançavam ao nosso redor, alimentando nosso temor. Foi então que ouvimos um grito sinistro. Um som arrepiante que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Nosso sangue gelou nas veias e um medo avassalador nos dominou. Corremos em direção aos portões do cemitério, mas eles pareciam estar mais longe do que nunca. De repente, uma figura sombria surgiu diante de nós. O corpo seco, como era conhecido, erguia-se imponente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Tentamos fugir, mas nossos pés pareciam estar presos ao chão e uma força invisível nos mantinha imobilizados. O grito ecoou novamente, mais alto e mais sinistro do que nunca. Foi então que Luana desmaiou, e eu vi a expressão de terror nos rostos de meus amigos. Mas antes que pudéssemos reagir, tudo ficou escuro. Quando finalmente recobramos a consciência, estávamos do lado de fora dos portões do cemitério, tremendo de medo e exaustos. Não sabíamos como tínhamos escapado ou o que realmente havia acontecido naquela noite. Compartilhar com vocês uma experiência perturbadora que vivi em um cemitério antigo, conhecido por abrigar uma estátua de anjo misteriosa e amaldiçoada. Era uma tarde ensolarada de sábado quando decidi explorar o cemitério em busca de inspiração para minha próxima sessão de fotos. A estátua, uma obra de arte de beleza sombria, estava localizada no centro do cemitério, rodeada por lápides antigas e coberta por musgo e era. Enquanto me aproximava, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo estivesse me observando. Ignorando o pressentimento, comecei a fotografar a estátua, capturando sua aura de mistério e melancolia. Mas à medida que o sol se punha no horizonte, uma sensação de inquietação começou a se manifestar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim no cemitério. Decidi ignorar a sensação e continuar fotografando, mas estava cada vez mais assustada, então recuei. Fui embora daquele lugar o mais rápido que pude, jurando nunca mais voltar. Mais tarde, ao revelar as fotos, foi possível ver algo sobrenatural atrás da estátua. Uma mão esquelética agarrada a ela. Olá, sou enfermeira na UTI. Testemunhei muitas tragédias e milagres, mas nada poderia me preparar para aquela noite fatídica. Um paciente estava à beira da morte, seus sinais vitais diminuindo rapidamente. Enquanto eu tentava manter a calma e administrar os cuidados necessários, algo sinistro começou a acontecer. Uma sombra se ergueu ao lado da cama, escura e indistinta. Pensei que fosse apenas uma ilusão causada pelo estresse, mas então ela tomou forma. Uma figura translúcida, como se feita de fumaça, olhando para o paciente com uma intensidade penetrante. Meus joelhos tremeram enquanto eu tentava racionalizar o que estava vendo. Talvez fosse apenas a exaustão brincando com minha mente, ou talvez fosse algo muito mais sinistro. Os monitores começaram a apitar freneticamente, refletindo a agitação que sentia dentro de mim. Foi quando o paciente estendeu a mão em direção à figura, como se estivesse sendo chamado para o outro lado. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto testemunhava aquela cena surreal. Era como se o véu entre os mundos estivesse se rasgando bem diante dos meus olhos. Então, num piscar de olhos, a figura desapareceu.
O paciente estremeceu e seus sinais vitais se estabilizaram, como se ele tivesse sido tocado por algo divino. Mas eu sabia que não era assim tão simples. Algo sobrenatural havia acontecido naquela UTI, algo que desafiava todas as explicações lógicas. Desde então, me pergunto se o que vi foi real ou apenas uma ilusão causada pelo estresse e pela exaustão. Mas uma coisa é certa. Aquela noite mudou minha visão do mundo para sempre, deixando-me questionando o que realmente existe além do véu da morte. Meu nome é Sofia e sou uma exploradora urbana apaixonada por desvendar mistérios. Uma noite, junto com meus amigos, decidimos investigar a ala abandonada de um hospital local. O ar estava carregado de uma tensão palpável enquanto avançávamos pelos corredores sombrios. A cada passo, nossas lanternas iluminavam as paredes desgastadas e os móveis cobertos de poeira. Ruídos estranhos ecoavam ao nosso redor, fazendo nossos corações dispararem de medo e excitação. Sabíamos que estávamos entrando em território desconhecido, mas a curiosidade era mais forte. Encontramos registros antigos espalhados pelo chão, revelando fragmentos sombrios do passado do hospital. Cada página virada aumentava nossa determinação em desvendar os segredos ocultos ali. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Nossas vozes ecoavam pelos corredores vazios, misturando-se com os sussurros que pareciam surgir do nada. De repente, uma sensação de frio intenso nos envolveu, como se estivéssemos sendo observados por algo além do nosso entendimento. Trocamos olhares nervosos, mas nenhum de nós queria admitir o medo que sentíamos. Então vimos uma figura sobrenatural que pairava diante de nós, seus contornos borrados pela escuridão. Em um instante de pânico, viramos as costas e fugimos, deixando para trás a ala abandonada e seus segredos sombrios. Mas mesmo agora, enquanto reflito sobre aquela noite, sei que nunca mais serei a mesma. E me pergunto se algum dia conseguirei escapar dos horrores que testemunhamos naquele lugar maldito. Olá, meu nome é Olga. Meu relato é sobre o que aconteceu comigo quando arrumei meu primeiro emprego. Bem, vamos lá. Comecei a trabalhar em um hospital como estagiária de administração e uma certa vez tive que fazer plantão. Meu chefe me deixou encarregada de arrumar um arquivo que ficava depois de um corredor, por onde passavam os corpos que iam para a preparação do velório. Estava muito relutante, mas fui. A sensação era péssima. Dava a impressão que enquanto passava no corredor, era observada por algo ou alguém. Mais adiante encontrei um enfermeiro que me disse para não ficar lá por muito tempo. Quando cheguei na sessão, contei para meu chefe que, um pouco assustado, disse que não tinha ninguém lá além de mim. Intrigados, fomos olhar nas câmeras e realmente eu apareço parada no corredor falando sozinha. No dia seguinte, não voltei mais. Obrigada pela atenção, curta, comente e compartilhe.